A Segunda Guerra Mundial mal começara e a Alemanha, em 1940, já ocupava a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e havia derrotado a França. A Itália e o Japão se uniram à Alemanha na aliança conhecida como Eixo. A Grã-Bretanha, por outro lado, era bombardeada pelos alemães. Nos Estados Unidos, as testemunhas de Jeová sofriam forte perseguição por não saudarem a bandeira. O que deveria ser uma decisão pessoal foi colocado como imposição a todas as testemunhas de Jeová, até mesmo as crianças nas escolas, o que fez com que muitas delas fossem expulsas. Lembrando que, em breve, a nação dos Estados Unidos entraria na Segunda Guerra Mundial e não saudar a bandeira seria considerado uma traição da pátria. O Anuário de 1976, na página 185, relata o que aconteceu quando os irmãos estavam no Salão do Reino na cidade de Saco, no Maine, preparando-se para apresentar um discurso bíblico gravado. Ele nos conta: uma turba de 1.500 a 1.700 pessoas se formou. Um sacerdote estava com eles, sentado num carro, em frente ao Salão do Reino. A turba começou a apedrejar as vidraças das janelas e a polícia, com trajes civis e faroletes, apontava a luz para as janelas a serem apedrejadas. Quando Harold Duncan foi até a delegacia, situada a menos de 2 quarteirões do salão, os policiais disseram: quando vocês saudarem a bandeira americana, nós os ajudaremos. A turba apedrejou 70 pequenas vidraças e uma pedra tão grande quanto um punho fechado passou raspando pela cabeça de uma irmã e arrancou um pedaço de reboco da parede do Salão do Reino. Percebam quão violentas as pessoas estavam se tornando com as testemunhas de Jeová pelo fato de elas não saudarem a bandeira americana. A página 187 e 188 deste mesmo anuário relata os acontecimentos em uma outra cidade, Connersville, em Indiana, no mesmo ano de 1940. Nessa cidade estava acontecendo um julgamento de irmãs testemunhas de Jeová, pois elas foram acusadas de conspiração turbulenta. No primeiro dia do julgamento, quando o servo de zona, ou o superintendente de circuito, e outros 2 irmãos saíram do tribunal, cerca de 20 homens investiram contra seu carro, os ameaçaram de morte e tentaram virar o veículo. No último dia do julgamento, onde foram declaradas culpadas, 4 testemunhas de Jeová, uma delas, advogado do caso, foram separadas dos demais irmãos e uma turba de 200 a 300 pessoas investiu sobre eles. A irmã Schmidt conta: quase que de imediato, uma barragem de quase todo tipo de frutas, legumes e ovos começou a bombardear-nos. Mais tarde, nos disseram que os arruaceiros tinham jogado a carga inteira de um caminhão em cima de nós. Eles tentaram correr para seus carros, mas foram impedidos e empurrados para a estrada que conduzia para fora da cidade. Então, conta essa irmã, uma turba correu para cima de nós, ferindo os irmãos e atingindo-me nas costas, provocando o efeito de uma chicotada. E na hora, as coisas ainda pioraram mais porque passou a chover. O relato nos diz: começou a chover fortemente e muitos fugiram para seus carros, dirigindo-os ao nosso lado, berrando e amaldiçoando-nos e sempre incluindo o nome de Jeová em suas maldições. Os demais irmãos ali não conseguiram ajudar devido à pressão da turba e acabaram indo embora. A irmã Jacob disse: ao sermos empurrados e a tempestade continuar sem diminuir, os arruaceiros continuaram gritando e bradando: joguem-nos no rio, joguem-nos no rio. Ao atravessarem a ponte, ainda foram espancados e perceberam que estavam fora dos limites da cidade. E isso tudo já era por volta de 23 horas da noite. Então percebam, tudo isso que aconteceu com esses irmãos foi porque eles estavam pregando a mensagem da torre de vigia. E nós sabemos como essa mensagem era ofensiva
especialmente para grupos católicos. Mas percebam que a diferença de Rutherford, o presidente da Sociedade Torre de Vigia, esses irmãos não tinham a proteção de seguranças com bastões de madeira, como aconteceu lá no Madison Square Garden, em Nova York, em 1939, quando Rutherford foi discursar. Esses irmãos estavam entregues à própria mercê. O relato termina assim: subitamente, um carro parou bem perto de nós. Uma voz familiar disse: depressa, entrem! Ali estava aquele excelente jovem pioneiro, Ray France, salvando-nos desta turba violenta. Será que esse Ray France se refere a Raymond France, o sobrinho de Fred France, que foi presidente da Sociedade Torre de Vigia? Ray France, como muitos de vocês sabem, foi membro do corpo governante e depois ele foi desassociado por tomar uma refeição com um irmão que havia se desassociado. A história dele nós vamos conhecer mais detalhes no futuro aqui no canal. Porém, é muito provável que esse Ray France, que essa irmã se referiu e que ajudou eles naquela situação difícil, era o próprio Raymond France, pois justamente nessa época ele servia como pioneiro nos Estados Unidos e era um jovem destemido. O livro Proclamadores, na página 658 em diante, fala das perseguições às testemunhas de Jeová no Canadá, e foi justamente nesse ano, 1940, que o governo proibiu a obra delas nesse país. Estados como o Quebec foram um dos piores lugares para as testemunhas de Jeová pregarem, pois era um estado católico francês muito agarrado às suas tradições e que não permitia que se falassem mal das suas crenças. Os arquivos do governo canadense revelam que foi atendendo a uma carta do Palácio do Cardeal Católico Villeneuve, de Quebec, do ministro da Justiça Ernest Lapointe, que as testemunhas de Jeová foram banidas no Canadá em 1940. O mesmo aconteceu na Austrália, com um pedido do arcebispo de Sydney ao procurador-geral para que elas fossem declaradas ilegais por lá. A carta foi escrita em 20 de agosto de 1940 e 5 meses depois houve a perseguição. Então não era nenhuma coincidência. As autoridades eclesiásticas realmente estavam envolvidas em pedir para o governo proscrever a obra das testemunhas de Jeová. Lembremos que isso se dava em razão de todos os livros, livretos e discursos de Rutherford que atacavam a Igreja Católica e seus membros. Aliás, o único livro de Rutherford que não atacou a Igreja Católica foi o seu primeiro livro, A Harpa de Deus. Os demais, todos eles apontavam os defeitos da Igreja Católica, a chamavam de demoníaca e muitos outros adjetivos ruins. Obviamente, isso teria uma reação. Na página 671, o livro Proclamadores, é mencionado o caso de saudação à bandeira que Olin Moyle estava defendendo, e como foi retirado por Rutherford, ocorreu uma reviravolta nesse caso. Sob Moyle, que o Proclamadores obviamente não menciona, tanto o Tribunal Distrital, o Federal, como o Tribunal Regional decidiram o caso Goulbaitas em favor das testemunhas de Jeová. Contudo, em 1940, com a nação à beira da guerra, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Distrito Escolar de Minersville versus Goulbaitas, por 8-1, apoiou a saudação compulsória à bandeira nas escolas públicas. Isso levou a um surto nacional de violência contra as testemunhas de Jeová. Percebam como o livro que conta a história das testemunhas de Jeová, o Proclamadores, ele é seletivo em contar aquilo que de fato aconteceu. Normalmente, ele menciona a perseguição às testemunhas de Jeová, mas não dá os devidos detalhes. Vocês viram no vídeo passado, sobre 1939, como Olin Moyle se queixou para Rutherford a respeito do comportamento deste e de como os pioneiros estavam sofrendo no campo.
Na época, Moyle estava como advogado principal em diversos casos das Testemunhas de Jeová, especialmente com respeito à negação de saudar a bandeira. Tudo estava indo muito bem, até que Rutherford o demitiu do cargo. E então aconteceu essa reviravolta no caso Gulbaitas. A situação estava tão difícil para as Testemunhas de Jeová na América que até mesmo a esposa do presidente Franklin Roosevelt, a senhora Eleanor Roosevelt, implorou ao público que parasse com isso. O procurador-geral do estado, Francis Biddle, por rádio, mencionou as atrocidades cometidas contra as testemunhas e disse que essas não seriam toleradas. Mas isso não fez o povo parar. Quando as Testemunhas de Jeová iam pregar, e até em seus empregos, estendiam-se bandeiras na frente delas com a exigência de que as saudassem, ou senão seriam espancadas. Isso mostra, meus amigos, que qualquer coisa que saísse da boca de Rutherford era vista como saindo da boca do próprio Jeová. E isso não foi uma coincidência, foi proposital. Em 1938, a Sentinela passou a dizer que Jeová estava usando a sociedade para efetuar mudanças na organização. Ou seja, tudo aquilo que a sociedade mudava ou ensinava, todos encaravam como sendo o próprio Jeová fazer isso. O caso Gulbaitas ocorreu porque as crianças e seus pais ouviram no congresso anterior Rutherford dizer que seria errado saudar a bandeira. Depois do caso se tornar público, Rutherford escreveu um artigo na Sentinela para reafirmar a sua fala e dizer que no Chile, a sociedade Torre de Vigia se curvou diante das autoridades e permitiu que fossem colocadas as bandeiras chilenas dentro dos salões do reino. Vejam a incoerência. Num país uma coisa, em outro país outra totalmente diferente. O anuário de 1941, que relata o ano de serviço de 1940, na página 97, ele relatou os abusos cometidos contra as Testemunhas de Jeová por não saudarem a bandeira americana. Ali diz: Testemunhas de Jeová têm sido agredidas, espancadas, raptadas, expulsas de cidades, condados e estados, cobertas de alcatrão e penas, obrigadas a beber óleo de rícino, amarradas juntas e perseguidas nas ruas como animais irracionais, castradas e mutiladas, ridicularizadas e insultadas por multidões endemoninhadas, presas a centenas sem acusação e mantidas incomunicáveis e sem o privilégio de conferenciarem com parentes, amigos ou advogados. Muitas centenas de outros têm sido encarcerados e mantidos sob uma chamada prisão protetora. Alguns foram alvejados com tiros à noite, outros foram ameaçados de enforcamento e espancados até perderem os sentidos. Tem ocorrido uma grande variedade de violência das turbas. Tais turbas arrancaram a roupa de muitas delas, confiscaram suas bíblias e outras publicações e as queimaram publicamente. Seus automóveis, trailers, casas e locais de assembleia foram destroçados e incendiados. As autoridades têm se mantido inertes e se recusado a dar proteção e, em dezenas de casos, policiais têm participado de turbas e, em alguns casos, realmente as liderado. De fato, de 1940 a 1944, mais de 2.500 turbas violentas agrediram as Testemunhas de Jeová nos Estados Unidos. Devido à expulsão das escolas, foi necessário que pais e outros irmãos se juntassem e educassem seus filhos nas escolas próprias, chamadas de escolas do reino. Realmente, não era só na Alemanha que as Testemunhas de Jeová eram perseguidas, mas nos Estados Unidos também. Independentemente da crença das Testemunhas de Jeová, a violência é inadmissível. Nenhum grupo religioso deve ser espancado ou maltratado simplesmente por pensar diferente. Vejam que as turbas cobriam muitos irmãos e irmãs com alcatrão ou piche e penas. Isso era não apenas uma humilhação, mas uma crueldade, pois isso grudava no corpo da pessoa. E apesar das autoridades tentarem impedir que isso acontecesse, a multidão
resolvia por si própria, e muitos policiais também ajudavam.